Lucas, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 41. Quem achou pode dar glória a Deus. Diz assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subia a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o soube José nem sua mãe. E eles, porém, pensando que ele vinha em companhia deles pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém. Aonde eles voltaram quando não encontraram Jesus? Em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o encontraram, surpreenderam e disseram-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuras? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam a palavra que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes submisso, e a sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Você pode dizer esse último verso comigo? E a sua mãe guardava em seu coração todas as coisas. Vamos declarar junto. E a sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te adoramos, Deus. Muito obrigada por tudo que já foi realizado aqui, Senhor, pelo louvor, pelas apresentações. E, Pai, nesse momento, Senhor, nós fazemos, Pai, a leitura da Tua palavra. E, Pai, como eu costumo, Senhor, declarar, a Tua palavra lida, ela já é poder de Deus, manifesto na nossa vida. Mas eu te peço, Pai, nesta noite, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo a ministrar os corações. Queremos entender essa palavra. Oh, Pai, em nome de Jesus, hoje é a noite de festa, Senhor, porque nós estamos em Tua presença. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para festejar os dias das mães. E mesmo que a gente não tenha a nossa mãe, mas nós sabemos que alguém nos gerou. Louvado seja o nome do Senhor. E, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por aquele que gerou a nossa vida. Te damos honra, glórias e louvor ao teu nome. E, Pai, em nome de Jesus, e que através desta palavra, Senhor, o seu povo, ó Deus, possa entender e assim receber da parte do Espírito Santo de Deus. Amém? Você pode dizer amém? Glórias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, antes de entrar aqui nessa palavra, onde eles acabam, Maria e José, acabam indo para essa festa da Páscoa que acontecia todos os anos, e acabam ali, perdendo o Senhor Jesus, achando que ele estava vindo junto com outro grupo, mas na verdade não estava vindo. Ele tinha ficado em Jerusalém, ele havia ficado no templo do Senhor Jesus. Eu quero falar um pouco a respeito dessa mulher, já que hoje é dia das mães. Eu quero falar daquela que gerou Jesus, amém? E a gente entende, primeira coisa na vida de Maria, que ela gerou o libertador, ela gerou o milagre, amém? Deus também quer fazer na nossa vida, gerar aquele que vai gerar milagre para Deus, aquele que vai pregar a palavra de libertação. Quem deseja isso na sua vida, diga amém.
E às vezes não é só o filho carnal, mas são também os filhos espirituais. São aqueles que se achegam a nós pelo caminho e que nós ministramos a palavra do Senhor. Quem entende isso, diga glória a Deus. E eu acho interessante, irmãos, que Maria, ela participou do ministério de Jesus. Às vezes, né, nós temos essa coisa em relação a Maria, né, por causa que a gente sabe que algumas igrejas idolatram Maria, né, o catolicismo idolatra Maria, mas Maria não é para ser idolatrada por nós, mas sim respeitada pela mulher que ela foi, por quem ela foi. Afinal de contas, ela gerou o Salvador. Afinal de contas, ela gerou o nosso Redentor, aquele que veio para nos libertar. E Maria, para a gente entender um pouco da história dela, ela veio da raiz de Jessé, de Davi, né? E Jesus era a raiz de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. A genealogia dela fazia parte da genealogia da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós fazemos parte da genealogia da promessa. Sabe por quê? Nós somos alcançados através da graça. Você também faz parte dessa genealogia. Pela graça nós somos salvos. Pela graça nós somos chamados de filhos. Louvado seja Deus. E essa mulher, Maria, que era a raiz de Davi, que fazia parte da raiz, que lá no livro de Isaías já havia sido anunciado a respeito dela. Isaías capítulo 11, a partir do versículo de número 1, né, de alguém, né, que viria e que geraria o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus resolve escolher essa mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E eu entendo, irmãos, que para Deus escolher alguém é porque Deus viu algo bom. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor te escolheu, Deus viu algo bom na sua vida. Deus viu algo que Ele podia aproveitar. E eu acho interessante que Maria era uma mulher de compromisso, porque a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que ela foi escolhida e ela tinha um compromisso de casamento com José. Louvado seja Deus. Deus, Ele escolhe pessoas que têm compromisso. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele escolhe Maria. Maria tinha um compromisso com José. Maria era virgem. Maria estava se guardando. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele resolve com que o Espírito Santo desça sobre ela e que ela venha gerar o libertador. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo do Senhor aparece para ela, fala do propósito para ela. José pensa em abandoná-la, mas o anjo do Senhor aparece para José, porque Deus, tudo que o Senhor faz, Ele faz de maneira perfeita. Ele não faz para criar confusão, Ele não faz para criar contendas e dificuldades, mas tudo que o Senhor faz é perfeito. Então o Senhor preparou todas as coisas. O Senhor escolheu uma mulher com um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor escolheu uma mulher que ela tinha a raiz de Davi, como os profetas já anunciavam. E o Senhor escolheu José para estar ali auxiliando ela neste momento, e enviou o anjo para que toda a vida dela fosse organizada para o propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero declarar nessa noite que Deus também quer organizar a tua vida para um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Que você nessa noite possa pedir ao Senhor: Senhor, organiza, faça na minha vida como o Senhor fez na vida de Maria. Organiza a minha casa, organiza a vida do meu marido. Se for necessário, envia um anjo, mas organiza, porque eu quero fazer parte, aleluia, eu quero ser aquela pessoa que vai gerar, aleluia, profeta desta geração, que vai gerar o libertador dessa geração. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Maria também participa do primeiro milagre de Jesus.
primeiro milagre de Jesus, vocês sabem onde foi? Em Caná da Galileia, foi num casamento. A Bíblia vai dizer que ela chega perto de Jesus para falar: o vinho acabou. E era comum nas festas, quando o vinho acabasse, né, da festa ali se encerrar, e as festas às vezes de casamento duravam dias. E aquilo dali era um motivo de tristeza, de vergonha. E ali o Senhor realiza o primeiro milagre. E quem induz Jesus a fazer o primeiro milagre? Sua mãe Maria. A Bíblia vai dizer, deixa eu pegar a referência aqui, para não ser só nas minhas palavras. A Bíblia vai dizer em João 2, capítulo de 1 ao 12, vai falar a respeito deste momento, aonde o Senhor torna água em vinho, aonde o Senhor manda trazer as vasilhas aonde eles faziam a purificação da água, e quando jogava aquela água, ao invés de sair água embaixo purificada, saiu vinho. A Bíblia vai dizer que Maria chega perto de Jesus para dizer que o vinho tinha acabado. Aleluia. E quando Jesus ele decide fazer aquele milagre, Maria manda dizer assim: fazei tudo que ele mandar. Irmãos, a gente só manda alguém fazer assim, uma pessoa manda a gente fazer, fazei tudo que o pastor Romero mandar. Quando a gente conhece, quando a gente tem fé e a gente tem intimidade. E ela fala assim: fazei tudo que ele mandar. Tudo que ele mandar você pode fazer. Ela estava dizendo: tudo que ele mandar eu garanto. Pode mandar fazer. Oh, glória a Deus. Como é que está a tua fé no Senhor? Como é que está a tua fé? Deus tem mandado, você tem feito? Deus tem falado, você tem obedecido? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Maria também aparece quando o Senhor Jesus é crucificado. Ela aparece aos pés da cruz. Ela aparece aos pés da cruz e ela estava chorando. Irmãos, quando meu esposo falou para mim, eu sou muito chorona, eu não quero chorar. Eu tenho que aprender a técnica do evangelista Nelson, que não chora. Irmãos, o pastor ele tinha falado para mim semana passada, falou assim: Jaque, você vai pregar no Dia das Mães. O Espírito Santo falou comigo na hora: prega sobre Maria. Irmãos, e desde esse dia eu tenho olhado pela visão dela. Eu tenho olhado por aquilo que ela viveu, como ela foi, sabe, como ela poderia ser, que mulher ela era. Então eu fiquei tentando, né, me imaginar no olhar dela. E isso sinceramente mexeu muito comigo. E lá em João 19, 25 e 39, vai falar a respeito, né, de Maria quando estava aos pés da cruz. E ela estava chorando. Ela viu tudo que o seu filho passou. Irmãos, a coisa mais triste é a gente ver um filho sofrendo. A coisa mais triste é a gente ver um filho passando por humilhações. Maria, ela assistiu o seu filho sofrendo. Maria, ela assistiu o seu filho passando por humilhações. Eu, mais do que ninguém, sei o que é ver um filho sofrendo. Eu não esqueço, até hoje, vai estar marcado na minha vida, embora o bálsamo do Senhor está sobre mim. Quando a médica, diretora do hospital, chegou para mim e falou assim: você vai ver a sua filha morrendo, e os órgãos dela vão começar a parar de funcionar aos poucos. Então eu entendo um pouco do que Maria passou. Vocês já pararam para pensar no que passava pela cabeça dela? Embora ela tenha a convicção de que Jesus ia passar por isso, que havia um plano de salvação e que ela precisava permanecer nesse plano até o fim, mesmo ela sabendo de todo aquele processo que era necessário, mas ela teve que ver. Ela viu o filho sendo cuspido, ela viu o filho com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Vocês podem entender
entender a aflição desta mulher, o sofrimento desta mulher, mas eu acho interessante que ela fica aos pés da cruz. Será que no meio da dificuldade que você vê os seus filhos passando, você tem continuado diante da cruz? Eu sei que o Senhor está falando com pessoas neste lugar. Oh, glória a Deus. Será que você tem ficado diante da cruz? Será que você tem permanecido porque você sabe do propósito? Você sabe de que Deus, Ele não perde o controle de nada. A Bíblia vai dizer que Jesus olhou para ela, ela chorava, ela estava no seu momento de sofrimento. Jesus, Ele diz para ela: mulher, eis aqui os seus filhos. Filhos, eis aqui a sua mãe. Porque Jesus, Ele entendia o sofrimento dela. Jesus, Ele entendia, porque embora isso tivesse sido um plano de Deus, ela foi a pessoa que carregou Jesus 9 meses em seu ventre. Ela teve uma experiência com Deus, do anjo do Senhor descer, aleluia, para que ela viesse entender o propósito que Deus tinha na vida dela. E quantos aqui não receberam uma palavra do Senhor e um propósito que Deus tinha na sua vida? Você teve a experiência do Espírito Santo, você sentiu a presença do Senhor. Deus, Ele quer hoje te levantar, aleluia, na presença dEle, para que você venha entender, oh, aleluia, os planos de Deus, os projetos de Deus, que até no sofrimento Deus está falando e nos ensinando alguma coisa. E a Bíblia vai dizer que ela estava de frente para a cruz. Ela estava chorando. Jesus da cruz olha para ela, fala para ela que aqueles que estavam ali, que seriam os seus filhos. E o interessante, irmãos, que eles não abandonam Maria. Aí mais na frente nós vamos ver Maria em outro lugar muito importante, no dia de Pentecoste. E eu quero ler com vocês, porque Maria estava lá. Fala para a pessoa do seu lado: Maria estava no dia de Pentecoste. Louvado seja Deus, aleluia. Deixa eu achar o texto aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Se eu não me engano, é versículo de número 13. Aleluia. Lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 14, diz assim. Versículo de número 14, de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de quem? E com os seus irmãos. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos seus discípulos. Ora, a multidão junto era de quase 120 pessoas. Louvado seja Deus. Irmãos, sabe o que acontece às vezes quando dá uma coisa errada na nossa casa? Às vezes a gente pensa assim, né? Errada com os nossos filhos, errada com a nossa família. A gente deixa de olhar para a cruz, a gente abate a nossa alma e às vezes só falta se pedir a morte. Às vezes a gente fica abatido, fica prostrado, mas Maria não ficou prostrada. Maria viu o filho morrer na cruz. A Bíblia não relata se ela viu o seu filho depois da ressurreição, mas vai dizer que ela
estava debaixo da promessa que Deus havia prometido no dia de Pentecostes. Ela estava lá. Ela continuou perseverando no propósito. Vira para a pessoa que está do seu lado: você tem perseverado no propósito? Ela participou do dia de Pentecostes. A mesma mulher, aleluia, que viu o seu próprio filho ser crucificado, ser maltratado. A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele era santo de tudo. Ele foi tentado, mas de nada Ele pecou. Ele não tinha acusação sobre Ele. Mas mesmo assim Ele foi cuspido. Mesmo assim Ele foi maltratado. Mesmo assim Ele foi pendurado no madeiro. Jesus, quando teve sede, eles deram um sabugo com vinagre. E eu não sei se os irmãos sabem, esse negócio eles tiravam do fundo do mar e eles eram usados como papel higiênico na época. Era o papel higiênico deles, eles usavam aquilo, aquela esponja. Depois eles pegavam aquela esponja, eles botavam no vinagre para poder purificar, para depois usar de novo. E foi exatamente isso que Jesus, quando teve sede, colocaram na boca dele, banhado no vinagre. Isso era para marcar ela de uma maneira que, se fosse hoje em dia, né, era para marcar ela de uma maneira dela nunca mais querer saber da igreja. Mas ela entendia o propósito. E quem entende o propósito permanece. Vira para a pessoa que está do seu lado: quem entende o propósito permanece. E ela, irmãos, ela estava ali no dia de Pentecoste. Ela participou daquele momento. E agora eu quero entrar no texto do qual eu abri, falar a respeito um pouco desse momento em que Jesus ali, ainda menino, ele vai com seus pais até o dia da Páscoa, que era comum, todos desciam para Jerusalém, todos iam para o templo adorar, ficavam, né, o tempo determinado ali do dia de Páscoa, depois eles voltavam. E depois de um caminho de um dia, a sua mãe percebe que Jesus não estava. E ela e o seu pai começam a primeiro olhar nos grupos, porque as pessoas, quando voltavam, elas vinham em grupos. E Maria e José começam a procurar Jesus ali nos grupos que voltavam de Jerusalém. E eles percebem que Jesus não estava. E quando eles percebem, eles começam a fazer o caminho de volta para Jerusalém. E isso tem um significado para a nossa vida. Quando nós perdemos Jesus por alguma circunstância, Deus, Ele quer que a gente faça esse caminho de volta até Jerusalém. Porque quando ela chegou em Jerusalém, ela encontrou Jesus. Quando ela chegou no templo do Senhor, ela encontrou Jesus. Temos vivido uma cultura em que, né, as pessoas distorcem a palavra e diz: o templo do Senhor sou eu, então eu não preciso da igreja. Mas a igreja é um corpo. Nós precisamos estar ajustado. A igreja, ela precisa ser um corpo. E quando nós estamos aqui, nós nos ajustamos na presença de Deus. É muito maior do que 4 paredes. É muito maior do que isso, porque é onde o povo de Deus se reúne para adorar ao Senhor. A presença de Deus, ela se manifesta na nossa vida. E às vezes deixamos Jesus esquecido no templo. A Bíblia vai dizer que ela não percebeu por imediato. Ela já tinha caminhado um caminho de um dia, que aí ela percebeu que Jesus não estava junto com ela. Já havia passado um tempo. E às vezes nós estamos naquela pressa, naquela nossa contínua pressa de chegar na nossa casa, ou de cuidar da nossa vida, que às vezes fazemos um caminho e esquecemos Jesus lá atrás.
e esquecemos Jesus. E hoje Deus te convida para fazer esse caminho de volta, para encontrar o Senhor no lugar que lhe é devido. Ele estava ali porque ele entendia que ali era a casa do Pai dele, que ali era a casa do Senhor, e que ele precisava estar ali tratando das coisas de Deus. E quando nós vimos para o templo para adorar, nós estamos tratando das coisas do reino. Nós estamos aprendendo com a palavra do Deus vivo. Nós estamos aprendendo mais de Deus. Maria teve essa sabedoria. Eu vou de volta para o templo. Eu vou fazer esse caminho de volta para que eu possa encontrar Jesus. Deus também te manda através desta palavra, dessa palavra da vida de Maria, de quem foi Maria, você fazer o seu caminho de volta para encontrar Jesus. A Bíblia vai dizer que quando ela foi embora com o Senhor, havia ali submissão no coração dela, e no coração dela, ela começava a pensar no seu coração, aleluia, daquilo que ela estava vivendo na presença do Senhor Jesus. E quando nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, o nosso coração começa a pensar, o nosso coração começa a pensar nesse propósito de Deus, naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus quer realizar, naquilo que Ele quer nos ensinar. Oh, glória a Deus! Aleluia, aleluia. E Deus quer te ensinar alguma coisa através dessa palavra. Deus te convida para que você venha fazer o caminho de volta. Que às vezes nós questionamos, Jesus passou por isso tudo, mas Jesus, Ele era o Filho de Deus. Mas Maria era como nós, embora nós sabemos que o Senhor era 100% Deus e 100% carne também. Mas às vezes nós, para poder refrescar as nossas más decisões, nós dizemos, Jesus passou por isso tudo, mas Ele era Deus. E Maria? Maria era como eu e você. Maria foi sujeita a dores como eu e você. Maria também teve que ver o sofrimento daquele que não merecia. E o pior questionamento para nós que somos mulher é ver o sofrimento daquele que não merece, ou daqueles que a gente acha que não merece. E é nesse momento que o Senhor Ele quer que a gente permaneça na cruz. E depois que sair de lá, busque pela glória e pela presença de Deus. Deus te convida nessa noite, faça o seu caminho de volta. Encontra Jesus. Busca pela glória do Senhor. Chega depressa. Chega depressa. Talvez Maria chegou ali, vamos embora. Porque para a gente esquecer alguém, a gente que é mãe, é porque a gente está com pressa, é ou não é? Então acredito que Maria e José nesse momento falaram, vamos se organizar, já ficamos aqui o tempo determinado, já viemos comemorar a Páscoa, fazer o que a gente devia fazer, então vamos lá, vamos embora, organiza ali, organiza aqui, vamos embora. Mas ela precisava levar Jesus com ela. E se a gente não aprender a parar na nossa vida, para pensar a respeito da nossa vida com Deus, nós vamos acabar esquecendo Jesus no templo. E Jesus, Ele precisa ser, prioridade. Tem louvor que eu canto que fala, enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. E quando Jesus Ele passa a ser a nossa prioridade, pode vir o que vier. Pode vir o vento que for, porque a nossa raiz, está profunda. Pode vir a tempestade que for, a circunstância que for, a gente vai entender, Deus tem um propósito por trás disso. Eu vou me manter de pé, eu vou buscar a presença do Senhor, eu vou buscar o Espírito Santo de Deus. A gente vai tomar a mesma atitude de Maria.
E o Senhor fez com que os discípulos cuidassem dela. Lá em Éfeso, tem um lugar que provavelmente foi a casa de Maria, segundo os estudos. E o apóstolo João cuidou de Maria. E ele foi a pessoa que cuidou dela, segundo os estudos, até o fim da sua vida. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele levanta pessoas para cuidar da gente. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele pensou no cuidado daquela que o gerou. Jesus cuida de você. Jesus levanta pessoas para orar por você. Jesus levanta pessoas, aleluia, para se importar com a sua vida, porque Ele te ama. Louvado seja Deus. E que nessa noite o Espírito Santo possa falar ao teu coração através dessa palavra. Que você nessa noite venha se levantar. Faça com Maria. Se ajunta com aqueles que têm fogo do Espírito Santo. Vai orar, vai buscar, vai ser testemunho. Maria testemunhou Pedro se levantando, falando de Jesus, e o povo se convertendo. Deus quer te dar essa experiência também, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe a vida dos irmãos. Glória a Deus.